Tá, vamos lá então. Boa tarde, João. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Jefferson, eu sou professor de Filosofia e articulador de Tecnologia e... Eu sou a Mariane, professora de História do Ensino Fundamental 2. E eu sou a professora Kellen, de Geografia do Fundamental 2. A gente veio falar um pouquinho sobre um projeto que nós trabalhamos quanto à área das ciências humanas no ano passado. O projeto versou sobre dois temas: gamificação, sala de aula virtual, ambiente virtual de aprendizagem. E a gente vai falar um pouquinho do que foi essa experiência. A gente divide em duas partes: sextos e sétimos anos com a gamificação e oitavos e nonos com o ambiente virtual de aprendizagem. Eu acho que melhor do que a gente falar são os nossos educandos, que a gente vai trazer durante a nossa fala para explicar um pouco o que é isso, certo? Nos sextos e sétimos a gente trabalhou com um jogo chamado iHab. O iHab é o iHab, né? Que é um simulador de realidade e que a gente via que os educandos utilizavam bastante. O iHab é um jogo de simulação virtual. Ele é um jogo de realidade virtual, como a Tainá falou, que quando entra a gente faz um cadastro e cria um avatar. Os educandos tinham avatares, no qual cada um poderia... Da nossa característica, No caso, a gente tenta simular o máximo da gente no avatar. Podia interagir um com os outros. A gente veste boneco, a gente bota cabelo, a gente faz... Fazer os seus próprios avatares. Salas, prédios. A gente consegue criar sala, no caso, pra gente conhecer outras pessoas. Se a gente criar uma sala, no caso, pode vir com uma pessoa de, no caso, todo lugar pra... Interagir tudo ali dentro. Fora do meio do estudo, a gente usa como uma diversão. Conversar com as pessoas, fazer mais amizades de longe que vêm lá, não sei da onde, pra falar no iHab com a gente. E nessa interação, eles iam respondendo questões que foram vistas nos conteúdos de Geografia, História e Filosofia durante o terceiro trimestre, Aí eles tinham a possibilidade de fazer pesquisas, de perguntar uns para os outros ali durante o jogo. Só para ficar claro, assim, para quem não sabe, o iHab, como a Kellen falou, ele é um simulador de realidade que ele não é um jogo pensado para a educação. A gente adaptou ele, trouxe os elementos da gamificação, para a aplicação dentro desse ambiente. A gente criou salas onde eles tinham perguntas para realizar das disciplinas. Tipo, fazer uma missão, mas era uma pergunta para tu responder para ir para uma outra sala. Aí tinham perguntas, mas um pouco difíceis. Aí a gente respondia. Se tivesse certo, a gente passava para a próxima pergunta, para outra fase. Tinha vários, não digo quadrinho, mas vários quadrados assim, que todos estavam ali. Daí a gente entrava, no caso, no palquinho pequenininho, daí vinha a pergunta na tela, daí se a gente respondesse, a gente ia pro outro. E eles tinham que, a partir do material que eles tinham dentro de sala, que foi outras pesquisas diversas, eles pegavam e entravam nessa sala e realizavam as perguntas. Muitas perguntas que tinham lá era do caderno que a senhora tinha passado a matéria. Ou se a gente não sabia, a gente pesquisava na internet. Realizando as perguntas, eles passavam de uma sala, por exemplo, História, ia para Geografia, de Geografia para Filosofia. Avançando de fases, conforme as respostas das salas, Acertava todas as respostas das perguntas das salas, avançava para a próxima sala e assim por diante para passar de fase. E o legal da gamificação que a gente usou é que todos os alunos que passavam de sala, que conseguiam responder as perguntas, eles voltavam para aquela sala e podiam personalizar. A gente liberava. Se a gente respondesse todas as perguntas, a gente ia para a última fase, não é? Aí o que a gente ganhava? A gente ganhava, no caso, o poder de personalizar aquela sala, aquela matéria. E era legal também porque fora da sala a gente poderia criar a nossa própria sala também. Que aí a gamificação, de você liberar o que eles podem realizar depois, eles vinham e personalizavam a sala. Então gerava um processo de eu quero passar, eu quero realizar. Eles recebiam moedas, todo o esquema de um jogo por trás, então a gente se aproveitou disso para desenvolver a construção do conhecimento deles. E até porque é um jogo que eles já conheciam e no Contraturno sempre a gente via eles jogando esse jogo e a gente pensou como um atrativo, chamar mais atenção, para os conteúdos vistos em análise de ciências humanas. É importante lembrar como é que a gente dividiu o tempo no laboratório de informática para a gente não perder as nossas aulas, porque tinha os conteúdos específicos
de cada disciplina também, a gente não podia ignorar isso, a gente decidiu colocar 45 minutos da semana, poderia ser da minha aula ou do Jefferson, da Kelly, para que eles fossem para o laboratório de informática e lá eles desenvolvessem as pesquisas. Já no 8º e 9º, a gente trabalhou com o Google Classroom, o Google Sala de Aula, que é um ambiente virtual de aprendizagem. É como se fosse uma escola, só que na internet. A gente criou salas, né, para os 8º e 9º anos, cada 8º e cada 9º com a sua sala. Os professores fizeram um login pra gente, a gente entrava. E nessas salas eles tinham trabalhos. E lá tinha alguns trabalhos de ciências humanas, no nosso caso. Geografia, história, filosofia. O professor mandou PDF, mas PDF não, ele mandava um arquivo com o trabalho inteiro, planilha, essas coisas, e a gente tinha que fazer e mandar de volta. Materiais que a gente ia publicando para que eles usassem como insumo para pesquisa. Porque por lá você manda trabalho, você faz pesquisa, você faz tudo o que tu quer. A gente trabalhou também com as planilhas do Google, com os documentos do Google em que eles tiveram que realizar o trabalho. Por exemplo, na de filosofia, tinha textos que eles trabalharam em sala, trabalhos para serem entregues. E aí a gente fazia os trabalhos e enviava por lá mesmo, e era uma coisa muito simples e prática. Teve uma redação, acho que foi uma negócio lá redação. dos filósofos lá que você mandou fazer. Isso. Você mandava o trabalho lá e a gente aqui respondendo embaixo. É como se fosse uma sala de aula mesmo, mas virtual. Tava tudo ali dentro. Tudo que a gente trabalhava em sala de texto, de vídeo, a gente podia colocar lá dentro no Google Sala de Aula e eles acessar. Seja na escola ou seja fora de sala. Podia fazer em qualquer lugar, em qualquer momento. Eu fiz no computador. Eu consegui baixar no celular, que era uma coisa bem mais simples pra mim, mas eu também fazia na escola, porque a gente tinha o tempo pra fazer na escola. Mas era muito prático também fazer em casa. Eu achei o aplicativo e eu fiz em casa, no celular, no Android iOS. Poderiam manusear pelo celular, então eles acabaram tendo uma boa recepção com relação ao Google Sala de Aula. Foi um comprometimento na realização das atividades, que foi algo bem significativo. Uma outra questão foi a própria construção do hábito de ter um e-mail, de fazer um e-mail, de ter uma senha, de guardar a sua senha, o seu login, poder entrar em outro computador. Foi algo, para alguns, foi algo bastante novo. Então a gente teve que passar por todos esses desafios que vão além do processo do meu conteúdo, do Jefferson e da Kelly. Que é o que a gente vai pensar quanto ao letramento digital, né? Que é um dos processos que eu acho que a gente avançou com essa turma. Até os educandos trouxeram isso depois. A gente teve tempo na aula, em todas as áreas que tinha trabalho, eles davam tempo pra gente fazer. Porque aí tinha dificuldade de fazer na aula também, não dava tempo às vezes, e aí vinha fazer de tarde. A gente fez na internet. Eu fiz no celular, e aí na verdade dava tempo de fazer na aula, só que às vezes eu fazia no celular, porque daí chegava no fim de semana, a atividade, às vezes chegava no domingo à noite, e aí eu já fazia em casa, mas aí na maioria das vezes era na escola mesmo. Eu comecei a fazer aqui porque você explicou os bagulhos, daí eu fiz em casa, porque daí pra mim é mais fácil, né? Tem mais tempo e não tem que ficar preocupando com o horário. Foi uma proposta bem inovadora, que essa ideia foi legal e contribuiu bastante com a aprendizagem dos nossos educandos. A gente viu que realmente eles se apropriaram dos conteúdos através do prazer de estar ali, da atração do computador, e além disso, a gente está dando direitos para eles, de eles criar esse e-mail, de ele ter um letramento digital e de ele acessar uma ferramenta que hoje em dia o mundo inteiro está utilizando. Lembrando também que esse assunto ele não se esgota no último trimestre de 2017. E é legal frisar que a gente tem pessoas responsáveis pela tecnologia dentro da escola, né? Que é muito privilégio. Que contribui bastante, assim, pessoas que ajudam a articular esse Até porque processo. o tempo que foi preciso para organizar tudo isso fora, né? Mas eu acho que é isso, a gente espera que vocês vejam então o resultado. Obrigado. Obrigada. Nossos e-mails estão aqui. Qualquer coisa é só manter contato com a gente. Obrigada. Valeu.